Marcos 14, 66 a 72. Esse é o nosso terceiro sermão nessa perícope, mas hoje nós vamos focar no verso 70, a parte B, até o verso 72. Mas vamos ler todo o texto, assim diz a palavra. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se aquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Vamos orar. Nosso Deus, ó Senhor soberano, Pai maravilhoso, nós estamos diante da palavra do Senhor e nós somos indignos pecadores, e nós, por nós mesmos, homens pecadores, não podemos tirar lições espirituais da Tua palavra, a não ser por meio do Teu Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá entendimento espiritual, o entendimento que muda vidas. Sem ele, podemos adquirir conhecimento bíblico, podemos saber muito de teologia, mas podemos continuar com a vida pecaminosa, uma vida contrária à Tua palavra, e uma vida que nega princípios elementares da palavra do Senhor. Portanto, que Teu Espírito nos ajude hoje a aprender, e que haja em nós o que houve também em Pedro, que também foi gerado pelo Teu Espírito, isto é, o arrependimento para a vida. Que nós nos arrependamos como o apóstolo, que nós choremos pelos nossos pecados, que nós nos angustiemos, ó Deus, na nossa alma, por termos ofendido nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por traí-lo diante de tantas coisas, ó Deus, que são infinitamente menores do que Jesus Cristo. Nos ajude a fazer isso, e que ao fazer todas essas coisas, isso redunde em honra e glória para o Senhor. Ajude-nos, venha socorrer-nos com a Tua misericórdia e graça nesse momento. É em Cristo Jesus que eu imploro. Amém. Queridos irmãos, como disse, este é o nosso terceiro sermão nessa perícope. Primeiro nós pregamos o texto de maneira mais ampla, menos detida em cada passo. E no segundo nós vimos a primeira e segunda negações de Pedro, que a primeira delas referia-se a Pedro alegar ignorância, ou seja, ele alegou que ele não conhecia as coisas de Jesus, ele alegou ser alguém ignorante. Na segunda negação, nós vimos que Pedro desceu um pouco mais no nível do pecado, jurando, mas Pedro negou ser participante dos discípulos de Jesus. Hoje então nós vamos ver a terceira e mais grave negação de Pedro, mas também ver que o Senhor Deus produziu naquele homem, e graças ao Senhor por isso, arrependimento. O fim de Pedro não foi apostasia, o fim de Pedro não foi permanecer nesse pecado. Então o que nós vamos ver aqui hoje é que o Senhor Deus produz arrependimento para salvação nos seus eleitos. O Senhor Deus produz arrependimento para salvação nos seus eleitos. Vamos expor o texto e aprender essa verdade. Diz o verso 70 na parte B: E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque tu és também galileu. Marcos usa essa expressão pouco depois. Se nós lermos esse texto de maneira rápida,
parece que a última negação de Pedro, a qual nós vamos estudar hoje, acontece imediatamente depois das outras duas. Ou seja, Pedro nega de novo, e logo em seguida, ele mais uma vez nega o Senhor Jesus Cristo. No entanto, essa expressão pouco depois aponta, na verdade, para um intervalo de tempo, o qual Marcos não nos revela qual é, mas nós temos isso no texto paralelo de Lucas, lá em Lucas 22:59, falando sobre este mesmo cenário. Lucas diz o seguinte: tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é Galileu. No Evangelho de Lucas, então, nós aprendemos que depois da primeira negação, depois da segunda negação, que foi subsequente, houve um intervalo de tempo de 1 hora, até Pedro negar de novo Jesus. Isso, meus irmãos, parece muito estranho. Por quê? As duas primeiras negações foram muito rápidas. Pedro negou, Pedro saiu correndo do pátio para o alpendre, a criada foi atrás dele, outra criada o cercou, e naquele momento ele negou novamente. Mas aqui nós temos, diante dessa situação, 1 hora se passando. Então a cena é a seguinte: Pedro nega pela segunda vez, ele não consegue sair do palácio, ele volta para o pátio, se entrelaça ali no meio daquelas pessoas que estão se aquentando novamente, e ali ele fica no meio dos serventuários da casa. Só que veja, isso não faz sentido nenhum, não é mesmo? Porque se ele negou uma vez, ele negou outra vez, como que 1 hora pode passar para isso acontecer? Nós não sabemos o motivo humano disso ter acontecido, nós não sabemos. Alguns estudiosos vão dizer que naquele exato momento Jesus estava entrando de novo no palácio. Por quê? Jesus foi julgado de 2 vezes. Jesus foi primeiro perante Anás e depois perante Caifás. E ao que parece, a atenção só foi desviada de Pedro, porque naquele momento Jesus estava entrando no palácio para agora ser julgado perante Caifás. Nós não sabemos se isso é de fato assim, mas eu sei de uma coisa: havia um motivo divino para que Pedro passasse 1 hora confortável no meio daquelas pessoas, sem ser acusado, e então negasse Jesus novamente, só depois de 1 hora. E qual é o motivo divino disso? Jesus, na sua predição, e lembre-se, a palavra de Jesus é a palavra de Deus, Jesus fala com autoridade divina. Jesus havia dito que Pedro negaria 3 vezes antes que o galo cantasse pela segunda vez. Eu sei que é um tanto misterioso, porque a gente que é acostumado aqui em Curvelo e tem galo às vezes na casa do vizinho, a gente sabe que tem galo que é um bicho fiasquento, que ele canta uma vez e logo em seguida ele canta de novo para avacalhar a gente, não é? Mas por algum motivo esse aqui não, ele cantou, e só depois de 1 hora ele cantaria de novo. O galo estava com preguiça. Mas veja, isso acontece assim porque a profecia deveria acontecer exatamente no tempo em que Cristo determinou. E com isso nós tiramos uma grande lição dessa cena: Deus está no controle de todas as coisas. Deus está controlando, como disse um dos nossos comentaristas, os galos. Deus estava controlando a atitude dos serventuários. Deus estava controlando a atitude do discípulo que estava negando Jesus. Senão não teria acontecido do jeito que Jesus disse. E geralmente muitos cristãos não estão prontos para admitir essa verdade bíblica, que Deus controla todas as coisas. Cristãos se sentem ofendidos com essa verdade. Eles apelam para aquela ideia: se Deus controla todas as coisas, nós não passamos de meras marionetes nas mãos de Deus. Eles justificam então esta negativa de que nós perdemos nossa liberdade.
Mas, querido, isso é a mais pura ignorância. A Bíblia deixa de maneira muito clara que Deus governa todas as coisas, que Deus é a causa primária de todas as coisas. Nós somos causas secundárias e circunstanciais, e Deus controla também essas coisas. Deus, como nós vamos ver aqui em Provérbios, controla até as coisas que parecem fortuitas. Provérbios 16:33 diz que a sorte se lança no regaço, mas a resposta certa vem de Deus, mostrando que Deus controla até o lançamento de sortes. A Bíblia ensina, por meio de um pagão que se converteu ao Senhor, o rei Nabucodonosor, que Deus governa os céus, a terra, todas as criaturas nos céus, na terra, e ninguém pode deter a sua mão e dizer: que fazes? Nosso Senhor Jesus, por sua vez, ensinou que os passarinhos que caem mortos, caem pela vontade soberana de Deus, que o tanto de cabelo que nós temos na cabeça também está debaixo da determinação de Deus. A Bíblia ensina isso claramente. Por outro lado, a Bíblia também ensina que nós somos seres livres e responsáveis pelas nossas ações, ainda que elas estejam debaixo da soberania de Deus. Pedro aprendeu tanto essa lição, que Pedro, ao pregar no Pentecostes, disse: vocês mataram Cristo, mas vocês crucificaram Cristo por causa do determinado desígnio e presciência de Deus. Ou seja, Deus decretou, mas vocês também fizeram. Isso de fato é um grande mistério para as nossas mentes finitas. Nossa mente não é capaz de comportar este mistério, mas é uma verdade bíblica. Deus governa todas as nossas ações, e nós somos responsáveis por cada uma delas. E eu creio que é por esse motivo, esse é o porquê de se passar uma hora do espaço da segunda negação para a última negação, uma vez que Pedro estava ali diante dos mesmos serventuários de antes. Pedro estava ali com as mesmas criadas de antes, mas dentre uma hora ele não foi confrontado, ele não negou Jesus, ele ficou quietinho, se aquentando junto ao fogo como dantes. Se não fosse por esta realidade bíblica, isso não haveria de acontecer. Então, uma hora se passa, de acordo com o decreto de Deus, e depois de uma hora, diz Marcos, que os espectadores começaram a insistir com Pedro, identificando Pedro como Galileu. Mateus nos relata que essa identificação aconteceu por causa da maneira de Pedro falar. Pedro, falando no meio daquele contexto, fez com que as pessoas notassem que ele de fato não era alguém da Judéia, era alguém da Galileia. O jeito de falar de Pedro era completamente diferente. Como nós sabemos, Jesus é claramente conhecido como Jesus de Nazaré. Eles chamam Jesus de Jesus o Nazareno. Afinal, essa era uma maneira pejorativa de chamar Jesus. Por quê? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? De jeito nenhum. Então, Pedro era também da Galileia. Quando eles ouviram Pedro falar, sabendo que Jesus era da Galileia, que os judeus costumeiramente chamavam de Jesus Nazareno, e ao então ver estas duas coisas diante deles, eles começaram a pressionar Pedro: você também é da Galileia. E ao fazer isso, eles fazem aqui, meus irmãos, não é de boa vontade, porque naturalmente já existia um preconceito dos judeus da Judéia para com os judeus da Galileia. Era o pessoal da metrópole falando dos gentios, assim, por assim dizer, porque a Galileia era a Galileia dos gentios. Eram os judeus da nata falando para os outros, menos judeus segundo eles: vocês são galileus. E aqueles homens eram de fato tipicamente galileus, por isso eram desprezados. A origem deles era humilde, a maneira de falar era humilde, o sotaque deles era de alguém humilde.
E é assim que eles descobrem Pedro e ligam Pedro a Jesus. Só que aqui algo está acontecendo para, entre aspas, o azar de Pedro, porque agora não são mais as serventuárias que estão falando, são as pessoas que estavam ali servindo no palácio e que tinham outras funções. Inclusive no relato de João, ele diz que o parente de Malco estava apontando para Pedro, dizendo: ele esteve com Jesus essa noite. E você deve se lembrar que Malco foi aquele homem que Pedro decepou a orelha dele. Quando Jesus foi preso no Getsêmani, Pedro cortou a orelha de Malco. Apesar de Jesus ter curado, aquilo ficou notoriamente divulgado entre os parentes daquele homem. E quem estava no palácio servindo? Um parente de Malco. E um parente de Malco, lá em João, começa a falar: Pedro esteve com Jesus essa noite. E o que tinha acontecido com Jesus naquela noite? Ele foi preso como um insubordinado, como um malfeitor. Então várias pessoas começaram a falar de Pedro, identificando Pedro, falando sobre Pedro, falando com Pedro, acusando Pedro. Então a maneira dos evangelhos descreverem o que está acontecendo é como se Pedro estivesse agora sendo pressionado. O cerco está fechando, aquele pátio está cada vez menor para ele, e ao acontecer isso, ele está em xeque. Aquela situação colocou aquele homem diante de uma situação tal que ou ele negava Jesus, ou ele se identificava com Jesus, e na visão dele, aquilo poderia provocar algo de muito ruim para a sua vida. E é nesse cenário então, no momento nevrálgico da vida, que Pedro vai negar Jesus pela terceira vez. E aqui nós podemos também tirar uma lição sobre isso. Muitas vezes Deus nos coloca em situações assim, Ele nos pressiona, Ele nos coloca num cerco, de tal maneira que nós somos forçados a tomar uma atitude ou de fidelidade, ou de estar com Jesus de fato, ou de negar Jesus Cristo de uma maneira assim, esdrúxula, grotesca. Muitas vezes Deus nos coloca assim, nesses caminhos que vão se fechando e não há outra alternativa. Ou a gente é fiel, ou a gente faz o que é certo, ou a gente se identifica com o Senhor nos grandes testes que Ele nos dá, ou nós caímos. A Bíblia é cheia desse tipo de acontecimento. Por exemplo, Deus fez isso com Abraão. Deus colocou Abraão em xeque, quando depois de receber a promessa, ele foi peregrinar na terra, e diante daquele cenário, que eles podiam matá-lo por causa da sua esposa, Abraão estava ali num cenário que, ou eu fico firme na promessa de Deus, ou eu nego Deus. E o que ele fez? Negou a Deus. Essa aí é só minha irmãzinha. Nós vemos isso várias vezes nas Escrituras. Deus testa nossa fé assim. Ele faz o cerco, e agora só resta uma coisa a se fazer: ser obediente, para ver de fato se vamos obedecer. Mais adiante, Abraão, que falhou no teste, como citado aqui, obedeceu, esteve de fato para sacrificar o seu filho. Mas Deus faz isso conosco. A questão é, qual é o tipo de situação que você está hoje, que Deus está colocando você em xeque para obedecer? E como você tem se saído nessa situação? O verso 71 diz: ele porém começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Marcos nos mostra que a reação de Pedro foi uma reação terrível. Ele começou a praguejar. Esse verbo grego, que aqui nós temos na tradução praguejar, no original tem a ver com a nossa palavra bíblica anátema. Lembra que Paulo fala assim: se um anjo descer do céu e pregar um outro evangelho que não o nosso, seja anátema, maldito. É a mesma palavra, significando então
que Pedro estava amaldiçoando as pessoas ali. E é interessante que Marcos registra isso com o verbo sem objeto direto ou indireto. No grego isso é possível. Para fazer o quê? Para deixar a nós a ideia ambígua que o praguejar de Pedro não foi só em relação aos circunstantes, mas também em relação a si mesmo. Pedro estava aqui fazendo o quê? Ele começou a praguejar, lançar maldições naquelas pessoas. Vocês são malditos por me identificar com Jesus. Que Deus, seque a mão de vocês por me identificar com Jesus. Era isso que ele estava fazendo. Mas também ele estava fazendo o seguinte: olha, se eu estiver falando mentira, que eu não conheço Jesus, que Deus me amaldiçoe, que Deus acabe comigo, coisas do tipo. Nós não sabemos as maldições em si que ele lançou, mas ele estava fazendo coisas desse tipo, amaldiçoando as pessoas e amaldiçoando a si mesmo, se o que ele estivesse falando não fosse verdade. E Pedro fez algo muito grave: amaldiçoar a si mesmo e amaldiçoar pessoas para justificar uma mentira é algo muito grave. Nós já sabemos que a mentira é algo terrível. O Senhor Jesus, lá em João 8, diz que o pai da mentira é Satanás, e aqueles que são mentirosos são filhos de Satanás. Então mentira é algo muito grave. Por quê? Porque Deus é o Deus vivo e verdadeiro. Deus tem a sua adoração em verdade. Então Deus é a fonte de toda a verdade. Deus é verdadeiro. A mentira é algo completamente contraditório em relação a Deus. Por isso que Deus odeia tanto a mentira. E então Pedro quebra aqui este princípio importante da palavra, que é dizer sempre a verdade. Isso está lá nos nossos catecismos, que nós não devemos dar falso testemunho. Isso tem a ver com dizer sempre a verdade, promover a verdade. Pedro aqui quebra o mandamento do Senhor, e depois quebra um princípio importante da Bíblia, que nós lemos hoje em Tiago, que a nossa língua não deve amaldiçoar pessoas. Tiago diz: com ela, a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Tiago nos mostra que a nossa língua deve ser usada para bendizer a Deus. Nossa língua não deve ser usada para amaldiçoar pessoas. Nossa língua tem que ser convenientemente usada, como Paulo diz, para transmitir graça, para edificação, para exortar, admoestar, confrontar no pecado, gerar transformação. E Tiago aqui usa a mesma ideia do Senhor Jesus ao falar de uma fonte. Jesus nos ensina que a boca fala do que está cheia o coração. Aqui Tiago compara o nosso coração com uma fonte, ou seja, a fonte pura vai jorrar água pura, a fonte amargosa, ruim, deve jorrar algo ruim. Então, ao falar assim, ele está mostrando que o cristão, tendo um coração verdadeiramente transformado pela graça, deve falar de maneira adequada, abençoadora, de maneira piedosa, de maneira que a sua língua reflita aquilo que Deus transformou o seu coração. Por isso, não para amaldiçoar os outros. Talvez você esteja pensando assim: pastor, nós temos salmos imprecatórios, que os salmistas, por exemplo, diz que felizes são os homens que esmagam os crânios dos seus inimigos. Como isso pode ser assim? Lembre-se, meus irmãos, os salmos são inspirados. Os profetas ali, quando falaram, eles falaram pelo Espírito de Deus. Quem estava falando aquelas coisas? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus pode pecar? Não. Nós podemos. Por isso que quando Tiago e João foram amaldiçoar e até
ameaçar lançar fogo nos samaritanos, Jesus disse para eles, uma vez que eles não estavam inspirados, uma vez que eles não eram como os salmistas: vocês não sabem de que espírito vocês são. Não é para ser assim. Curiosamente, meus irmãos, Pedro está amaldiçoando essas pessoas aqui, mas horas mais tarde, essas pessoas vão amaldiçoar a si mesmas. Quando Jesus esteve diante de Pôncio Pilatos, essas pessoas se amaldiçoaram por entregar Jesus e por clamar pela sua crucificação. Elas disseram: que o sangue deste homem caia sobre nós. Ou seja, elas invocaram a maldição sobre si mesmas. Se nós estivermos erradas em condenar Jesus, que o sangue de Jesus caia sobre nós. Pedro está amaldiçoando. Horas depois, essas pessoas vão se amaldiçoar. E de fato, ao amaldiçoarem a si mesmas, algo gravíssimo vai acontecer com elas. Cerca de 30 e poucos, 40 anos depois, o Senhor vai dizimar essas pessoas por conta do pecado delas. Veja quão grave é praguejar. Além disso, praguejar é grave porque ofende a Deus, desagrada a Deus. Você se lembra qual era o pecado preferido da geração que saiu do Egito? A murmuração, que era um ato de praguejar. E por causa daquela murmuração, daquele constante praguejar, morreram todos no deserto. Você é uma pessoa que murmura com constância? Cuidado, porque a sua murmuração não é contra o país, sua murmuração não é contra o Alexandre de Moraes, contra o Lula, contra o Bolsonaro, contra o prefeito, contra a sua mulher, contra o dinheiro, contra a sua profissão, seu filho, quem quer que seja. Sua murmuração é contra quem? Quem que ordenou tudo na sua vida? Pedro praguejou. Em segundo lugar, Marcos diz: Pedro jurou. Como se não bastasse fazer algo tão ofensivo a Deus, algo tão ofensivo ao próximo e a si mesmo, Pedro agora acrescenta pecado sobre pecado. Mais uma vez ele faz isso. Ele aqui, de maneira veemente, vai negar Jesus com um juramento. Ele já tinha feito isso na segunda negação, mas agora esse juramento aqui é como se fosse, sabe aqueles juramentos de vida ou morte? Chegou o momento que é agora, é assim. Pedro está aqui no limite, e ele então jura: eu não conheço Jesus, não conheço, não tenho nada a ver com Jesus. E é interessante que esse mesmo Pedro confessou Jesus como Senhor. Esse mesmo Pedro viu a glória de Jesus. Esse mesmo Pedro, horas antes, jurou lealdade a Jesus. Todos os outros podem te negar. Eu, se preciso for, vou morrer pelo Senhor. O mesmo Pedro, que a última palavra dele no meio dos apóstolos foi: não vou negar, eu vou morrer por Jesus, é aquele que está agora jurando: eu não conheço Jesus, eu não tenho nada a ver com Jesus. É interessante a gente notar esse contraste entre o que Pedro está falando e a vida dele, porque Pedro conhecia Jesus no sentido humano da palavra. Pedro andou 3 anos com Jesus. Pedro era da mesma região que Jesus. Pedro conhecia Jesus muito bem. Jesus frequentou a casa de Pedro, afinal ele curou quem? A sogra de Pedro. No sentido humano, ele conhecia Jesus, comeu com Jesus, dormiu com Jesus, viajou com Jesus, passou meses no ministério que se afugentou das pessoas com Jesus, no anonimato. Conhecia humanamente Jesus.
Mas Pedro conhecia Jesus de maneira superior. Pedro, quando Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Pelo Espírito Santo, ele diz: tu és o Cristo. Então ele não conhecia Jesus só no sentido humano, mas também no sentido espiritual e salvífico. Deus havia dado uma revelação para Pedro, que Jesus não era um simples homem, um carpinteiro, um profeta. Jesus era o Salvador dele. Jesus era aquele prometido por Deus em todo o Antigo Testamento para a salvação dos seus eleitos. Ele conhecia Jesus. Jesus estava transformando Pedro. Jesus estava fazendo com que Pedro se tornasse uma pessoa diferente de quando ele começou no seu ministério. Então, sua alegação de que não conhece Jesus e fazer isso com um juramento é algo descabido, discrepante, diante de tudo o que tinha acontecido contra esse homem. E lembre-se, Jesus salvou a vida de Pedro. Pedro, quando esteve no mar da Galileia com Jesus, e disse: eu quero ir até o Senhor, me manda. E Jesus fala: vem. Quando a fé dele começou a naufragar, ele começou a afogar. Se Jesus não tivesse estendido a mão e pegado Pedro, ele tinha morrido afogado. E ele salvou Pedro no sentido espiritual máximo, perdoando os pecados de Pedro. Mesmo assim ele jura, ele declara: eu não tenho nada a ver com Jesus. E aqui, queridos irmãos, além do mandamento que ele quebra, que nós vamos ver, ele quebra um princípio que Jesus fez questão de incutir nos seus servos. Naquela época, os judeus estavam numa prática medonha, que é muito comum nos nossos dias, de jurar por qualquer coisa. Já viu que hoje as pessoas juram por qualquer coisa? As pessoas são colocadas numa situação: eu juro pela minha mãezinha morta que eu não fiz isso. Eu juro pelos olhos que a terra vão comer que eu não fiz aquilo. As pessoas juram. Você fez isso? Juro que não. Elas vivem jurando. Os judeus faziam o mesmo. Juravam pelo santuário, juravam pelo ouro do santuário, juravam por inúmeras coisas. E aí Jesus ensinou um princípio muito importante para aqueles que têm um coração transformado pela graça. O nosso sim deve ser sim. Quando nós falamos sim, tem que ser sim. Quando nós falamos não, tem que ser não. E este princípio nos ensina o quê? Nós cristãos, nós não temos necessidade de jurar, a não ser em situações muito específicas, como num julgamento, ou, por exemplo, num casamento em que nós vamos fazer nossos votos, ou quando nós vamos professar a nossa fé, batizar os nossos filhos. Juramentos são para serem usados em situações específicas, necessárias, em que nós vamos firmar a nossa palavra para coisas sagradas, para coisas santas, e sempre deve ser feito no nome de Deus, nunca por outras coisas. Jurar pela nossa vozinha, jurar pelo cachorro, jurar pelos olhos que a terra vão comer, isso é blasfêmia. O único juramento bíblico que existe é no nome de Deus, porque quando nós juramos, quem é a testemunha naquilo que nós juramos? Deus. Jurar significa: Deus, nesse momento eu evoco o Senhor como a minha testemunha. Isso é que é jurar. Então, tinha alguma necessidade de Pedro jurar? Ele estava em julgamento? Não. Ele estava fazendo votos de profissão de fé? Não. Ele estava para se casar? Não. Ele estava batizando seus filhos? Não. Ele estava numa situação comum da vida, ainda que apertado, mas uma situação comum. Quem tinha que jurar era Cristo, que nesse momento estava de fato jurando. O sumo sacerdote o colocou numa conjuração: você vai jurar por Deus, se você é o Cristo ou não. Jesus tinha que jurar, e Jesus jurou por Deus, jurou pelo seu Pai, que ele falaria a verdade. Pedro não,
ele estava livre para dizer sim ou não, mas não é isso que ele fez. Quebrou este princípio. Em segundo lugar, Pedro quebra o mesmo mandamento pelo qual Jesus está sendo condenado. Jesus, ao falar que ele era o Cristo, o Filho de Deus, e que ele viria nas nuvens para condenar aquela geração perversa, ele foi acusado de blasfêmia, um pecado contra o terceiro mandamento. O pecado, entre aspas, que condenou Jesus, entre aspas, porque ele não pecou, foi de fato o pecado que Pedro cometeu. Ainda que Pedro não tenha blasfemado, Pedro quebrou o terceiro mandamento por evocar o nome de Deus e não honrar o nome de Deus, porque ele estava falando uma mentira. Então veja que coisa curiosa, Jesus está dizendo a verdade, Jesus está jurando, e Jesus vai morrer por causa disso. Pedro está falando mentira, Pedro está jurando, e Pedro, entre aspas, ao ver dele, estava salvando a vida dele. Mas, queridos irmãos, quem estava salvando a vida de Pedro ali, não era o seu juramento ou a sua mentira, era o próprio Jesus. Por quê? Eles conseguiram identificar Pedro como seguidor de Jesus. O parente de Malco viu que Pedro era um seguidor de Jesus. Então, naturalmente, o que deveria acontecer? Ele ser preso e ser morto junto com Jesus. A questão é, por que isso não acontece? Em primeiro lugar, porque isso estava decretado e Jesus havia dito isso. Na ocasião em que Jesus alertou os discípulos sobre a traição de todos eles, Jesus havia citado Zacarias. E ao citar Zacarias, ele diz que o pastor seria ferido e as ovelhas morreriam? Não, ficariam dispersas, e o Senhor Deus voltaria a mão para os pequeninos. Ou seja, quem ia preservar a vida das ovelhas? O próprio Deus. É por isso que Pedro não morre aqui, não é por causa da sua mentira, é por causa de Deus estar preservando a sua vida, e Deus ter dito exatamente que ia preservar a sua vida 500 anos antes. Não são 2, 3 anos, são 500. E nesse momento então, Pedro não morre, porque Jesus havia predito que ele haveria de negar, o galo cantaria, mas algo ia acontecer com Pedro, que nós vamos ver no verso 72, Pedro seria convertido, ou seja, Pedro iria se arrepender, ser transformado. Então esse verso, o que ele nos ensina, além das quedas de Pedro? Nos ensina a soberania da palavra de Jesus, nos ensina que aquilo que de fato que Jesus disse, é o que está acontecendo. Jesus havia dito exatamente o que ia acontecer. A palavra de Cristo então é confiável, e lembre-se, ligue a isso que Jesus está dizendo nesse exato momento: eu sou o Cristo. Quando você liga o que Jesus está dizendo nesse exato momento, e com o que ele havia dito para Pedro está acontecendo ipsis literis, qual é a consequência lógica disso? A palavra de Jesus é a palavra de Deus, é a palavra infalível, ela nunca vai passar. Jesus havia dito isso para Pedro. Eu sei que do ponto de vista decretivo era inevitável, mas Pedro tinha uma grande responsabilidade ali, e ele entende isso. Como que nós sabemos que ele entende isso? Verso 72, diz Marcos: e logo cantou o galo. Marcos, meus irmãos, tem uma sensibilidade tremenda ao ensinar sobre o fato, porque tão logo Pedro nega pela terceira vez, ele faz questão de narrar aquilo que Jesus havia dito: cantou o galo pela segunda vez. Marcos registra o elemento que faltava na predição de Jesus para ela estar completamente correta. Se o galo não cantasse agora pela segunda vez, a palavra de Jesus não era verdadeira.
É por isso que eu falei lá, ó, como é que um galo ficou sem cantar por 1 hora? Como é que as pessoas ficaram sem confrontar Pedro por 1 hora? Motivo divino, decreto de Deus, soberania do Senhor sobre as coisas. Por isso que a gente tem que acreditar nessa doutrina. E Marcos, ainda que ele não esteja assim, colocando um holofote para a gente, letras garrafais, ele está ensinando isso para a gente nas entrelinhas. Esse detalhe que para nós pode ser insignificante, que para alguns vão até, não era galo, era uma trombeta, não, só foi uma vez, não, foi galo, foi 2 vezes, isso é completamente significante, mostrando a precisão da palavra de Deus. A palavra de Deus se cumpre com precisão, não é igual essas predições dos homens. Vocês conhecem um indivíduo que era muito famoso há um tempo atrás, claro, ele já é mais antigo, Nostradamus. Já viu as predições de Nostradamus? Põe lá para você ouvir, né? É as coisas mais vagas do mundo, né? Parece até aquelas profecias de pentecostal, né? Coisa mais vaga do mundo. Meus irmãos, a palavra de Deus ela tem precisão cirúrgica, porque é verdadeira palavra. Deus governa o universo e por isso Ele pode dizer exatamente o que vai acontecer, como que vai acontecer, com mínimos detalhes. Se Deus não governasse o universo, Sua palavra nunca seria válida. Mas aqui Deus governa o universo de tal maneira que Deus governa o galo cantar exatamente na hora que Pedro nega Jesus, mostrando que nenhum nenhum tio, nada pode cair da palavra do Senhor Deus, ela nunca vai passar. Nós, como Pedro citando Isaías diz, nós somos como erva, nós murchamos, nós passamos, nós deixamos de existir, nós somos poeirinha aqui, nossa existência é muito curta, mas a palavra de Deus sempre vai permanecer, sempre. A palavra que fez o mundo, a palavra que sustenta o mundo, é a palavra que vai se cumprir sempre. Às vezes a gente não vê esses detalhes na Bíblia, né? No livro dos Reis, por exemplo, vocês se lembram de um profeta que saiu do sul e foi para o reino do norte e pregou contra o altar, dizendo que haveria um rei, muitos anos depois, que destruiria aquele altar, que queimaria pessoas em cima daquele altar, e que o rei era Josias. Muitos e muitos anos depois, no meio da história de Josias, a gente vê Josias destruindo o altar. O que Deus está falando para a gente? Minha palavra se cumpre. No livro dos Reis, que é um livro de narração de histórias, como os evangelhos, a minha palavra se cumpre. E aqui se cumpre não só no cantar do galo, mas também no arrependimento de Pedro. Afinal, Jesus havia dito, quando tu te converteres, ou seja, o arrependimento de Pedro de fato ia acontecer. A questão é, do ponto de vista humano, o que levou a esse arrependimento de Pedro, ele começar a chorar? Eu quero notar com vocês 2 coisas antes da gente ver o porquê, o motivo. A primeira delas, que o arrependimento é essencial para a nossa salvação. Não existe salvação sem arrependimento para a vida. O próprio Pedro, cerca de quase 52 dias depois, na festa de Pentecostes, iria pregar aos judeus que crucificaram Jesus contra os pecados deles. E quando eles ouviram sobre os seus pecados e o coração compungiu, eles perguntaram a Pedro, o que nós podemos fazer para os nossos pecados serem cancelados? Pedro diz, arrependei-vos, mostrando que o arrependimento é essencial para a nossa salvação. Ademais, nós temos a pregação de João Batista. João Batista pregava a fé em Cristo e o arrependimento para a vida. O que Jesus pregava? A fé e o arrependimento. Então a pregação bíblica é, nós não somos salvos somente pela fé,
mas também o arrependimento é necessário. Em segundo lugar, o que nós devemos considerar é: nós podemos gerar esse arrependimento em nós? O que a Bíblia nos ensina é: nenhum de nós pode gerar arrependimento. A Bíblia deixa claro em Atos 11:18: ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, presta atenção, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. O texto deixa claro para nós: quem que dá arrependimento para a vida a cada um daqueles que são salvos? Deus. A Bíblia deixa claro que nós não podemos gerar o nosso próprio arrependimento. Isso é impossível por causa da nossa natureza. Nós somos pecadores. E o arrependimento é uma tristeza em relação ao pecado. É um ódio em relação ao pecado. É uma apreensão da misericórdia de Deus em Cristo, o que nós não queremos. E é um voltar-se para Deus em obediência, deixando os pecados, tanto não os praticando, como praticando o que a Bíblia diz. Isso é importante, porque arrependimento tem esses dois aspectos. O arrependimento não é só de deixar de fazer algo errado, mas também é fazer o que é certo. E por meio disso, então, nós vamos ver que o que gerou o arrependimento em Pedro foi, em primeiro lugar, o próprio Jesus Cristo. Marcos não nos narra, mas Lucas narra que naquele exato momento que Pedro negou e o galo cantou, Jesus Cristo passa olhando para Pedro. Jesus viu a falha de Pedro. Jesus estava indo morrer por Pedro, mas providencialmente, decretivamente, depois de Jesus ser julgado, ser espancado, ser cusparado, ele passa na frente de Pedro. Ele estava sendo levado até a cela que ele ia aguardar às 6 da manhã para ser levado diante de Pilatos para ser julgado e morto. Ele ia passar a noite numa cela, e ele passa na frente de Pedro, e ele então olha para Pedro, e quando Jesus olha para dentro da alma de Pedro, e o galo canta, naquele exato momento em que aquele homem que tinha dito, eu posso morrer por Jesus, falhou naquele pequeno teste de Jesus, o Senhor Deus gerou arrependimento em Pedro. Pedro negou Jesus, meus irmãos, falando que ele era um ignorante. Pedro negou Jesus falando que ele não fazia parte dos discípulos. Pedro negou Jesus falando, eu não tenho qualquer relação com Jesus. E ao fazer isso, naquele exato momento, Jesus, que era o Salvador de Pedro, está olhando para ele, gerando arrependimento. E aqui nós temos um grande contraste, porque aquelas lideranças religiosas que tinham julgado Jesus, cuspido em Jesus, batido em Jesus, não se arrependeram. O outro contraste que nós temos é que Judas, que foi também discípulo de Jesus, negou Jesus, traiu Jesus, também não se arrependeu, mostrando que Pedro foi alvo da graça de Jesus, da ação salvífica de Jesus. É por isso que esse homem se arrependeu. E é naquele momento ele se lembra de tudo que Jesus havia dito. E aqui então nós ligamos o arrependimento à palavra de Jesus. Pedro olhou para Jesus, mas o que trouxe o arrependimento? Não foi só o olhar de Jesus. O olhar de Jesus perscrutador fez Pedro lembrar-se do que Jesus havia dito. Ele lembrou naquele momento que Jesus havia dito, você vai me negar. Ele lembrou naquele momento que ele disse, eu nunca vou te negar. Ele lembrou naquele momento que Jesus disse, Satanás quis acabar com vocês e eu orei por você.
Ele lembrou naquele momento que Jesus disse: você vai se fortalecer, você vai se converter, ou seja, você vai se arrepender e você vai ajudar os seus irmãos. O Espírito Santo naquele momento usou a palavra de Deus para levar Pedro ao arrependimento. Por isso que Pedro cai em si, mostrando então profunda consciência do seu pecado contra Jesus. Pedro não chorou porque ele fez algo que prejudicou a ele. Pedro chorou porque ele viu que ele ama Jesus e ele prejudicou Jesus. O arrependimento verdadeiro não é porque nós fizemos algo, isso me envergonhou, as pessoas não podem ver quem eu sou. O arrependimento verdadeiro não é, eu fiz isso e eu me prejudiquei, eu andei rápido demais, tomei uma multa, perdi dinheiro, fiz bobagem, fiquei endividado. Não, a gente olha para Deus. Por quê? Porque não foi só Jesus quem olhou para Pedro, mas Pedro também olhou para Jesus. Ou seja, o centro ali é o que ele fez com Jesus, e por isso ele chorou amargamente. Esse chorar aqui, no grego, é bem difícil. Os teólogos não sabem a melhor tradução, mas há um consenso entre eles, porque essa palavra epibalon tem a ver com dar algo. Significa que Pedro, ele entregou aquele choro para Jesus, ou seja, ele não estava chorando por causa dele, ele estava chorando por causa de Jesus, como se ele estivesse entregando o seu choro para Jesus. Por isso que Paulo chama esse tipo de tristeza segundo Deus, porque Deus a gera, Deus é o seu alvo, e essa tristeza, diz Paulo, produz arrependimento para salvação, que a ninguém traz pesar. É essa tristeza que nos leva a ter nojo do pecado, como Ezequiel disse, nojo de nós mesmos, não porque aquilo nos afetou, mas porque nós somos esse invólucro do pecado. É essa tristeza que nos leva a entender que o pecado é algo extremamente hediondo para Deus. É essa tristeza que nos leva a entender que esses nossos atos, que até parecem insignificantes, eles são vis ao extremo, porque são praticados contra um Deus 3 vezes santo. E aí veja a diferença do que aconteceu com Judas. Judas se entristeceu? Com certeza, puro remorso. Judas se entristeceu dizendo: eu traí sangue inocente. Quem era o centro das coisas? Ele. E por isso que ele nunca obteve aquilo que o arrependimento faz com que a gente obtenha: a apreensão da misericórdia de Deus. E essa é a diferença do arrependimento. O arrependimento, além do objeto ser Deus, nós fazemos o que? Apreendemos a misericórdia de Deus. Por isso que Joel disse que eles deveriam rasgar o seu coração e fazer isso contando com que Deus era misericordioso e se arrependia do mal. Ou seja, você pode se arrepender, você pode ter esse tipo de ato, porque você pode contar que você tem um Deus que é gracioso, misericordioso. Pedro chorou então, porque seu orgulho ofendeu a Jesus. Pedro chorou então, porque ele negou a palavra de Jesus. Pedro chorou então, porque ele envergonhou Jesus. E essa é a última vez que a gente vê Pedro no Evangelho de Marcos, ainda que nós sabemos que ele foi restaurado. No capítulo 14, verso 28, Jesus disse que ia morrer e que ele ia diante de Pedro para a Galileia, encontrar-se com Pedro. Além disso, no Evangelho de Marcos, em Marcos 16, 7, quando os anjos anunciaram a ressurreição de Jesus, eles mandaram aquelas mulheres irem falarem com Pedro. E na grande comissão registrada em Marcos, Pedro também está presente.
Ainda que Marcos não registre a sua reabilitação, ele foi reabilitado. E a questão interessante é o seguinte: por que Marcos não registra essa reabilitação de Pedro? O puritano Matt Henry, ele diz o seguinte: como Pedro é aquele que está ditando o evangelho, Pedro teve sensibilidade para que a sua tristeza aqui não fosse avultada, no sentido dela parecer algo compensatório e meritório em relação ao que ele fez. Então ele teve sensibilidade ao escrever, e claro, ele estava inspirado, para que ele não focasse no evangelho que ele está ditando, no seu arrependimento, mas focasse no que ele fez com Jesus. Por isso que aqui o centro não é Pedro. Pedro fez coisas terríveis, Jesus perdoou. Jesus tinha uma grande obra para Pedro. Jesus iria transformar Pedro. O centro desse texto e de qualquer outro não é Pedro, é Jesus. E por isso que eu gostaria de falar algo aqui que eu não vi nos comentários, mas para mim é algo central nesse texto. Pedro olhou para Jesus. E como eu disse, Jesus havia dito, citando Zacarias, que todo esse cenário aqui, quem estava sendo ferido? O pastor. Então, meus irmãos, nós não podemos negar nesse texto o sofrimento que Pedro provocou na alma de Jesus. Pedro foi um instrumento de Deus para ferir o pastor Jesus. E veja, o pecado de Pedro foi muito pior do que tudo o que aqueles homens fizeram contra Jesus. Aqueles homens cuspiram, aqueles homens humilharam, aqueles homens julgaram Jesus, aqueles homens espancaram Jesus. Mas o que aconteceu de mais grave com Jesus ali foi Pedro, seu amigo, seu discípulo, posteriormente líder dos apóstolos, ter traído Jesus de maneira tão vil. Aquilo certamente cortou a alma do nosso Senhor. Enquanto as outras coisas provocaram sofrimento físico, isso provocou sofrimento na alma. E pense uma coisa: se pessoas que você não tem convivência te xingarem, isso te machuca? Sim. Mas imagine que essa pessoa que te traiu é a sua esposa. Machuca muito mais, não é? Quem machucou mais a Jesus? Pedro. Jesus aqui, meus irmãos, foi de fato machucado na sua alma, ferido por Deus na sua alma. E ele fez isso por quê? Para que as ovelhas que fossem dispersas fossem salvas. Jesus passou por tudo isso para salvar esse homem, Pedro, para salvar você, para me salvar. E essa é a beleza do amor de Jesus. Ele desejou isso lá na eternidade. Ele viveu cada instante da sua vida para chegar nesse momento crucial, chave, mesmo sofrendo tanto, para salvar pecadores como nós. Esse é o Jesus da Bíblia. Mas como viver esse texto? Em primeiro lugar, eu queria fazer uma aplicação cristocêntrica. Nós sempre pensamos no sofrimento de Cristo, naquilo que os ímpios fizeram com Jesus. Mas eu quero que você veja o sofrimento de Jesus por outro aspecto. Afinal, a Bíblia diz, por meio do próprio Zacarias, que fomos nós que traspassamos Jesus com os nossos pecados. Então eu quero que você olhe para os sofrimentos de Cristo na cruz pelo prisma do seu pecado. O grande agravo que Pedro e todos os apóstolos provocaram em Jesus, mas o grande agravo que eu e você provocamos em Jesus. O sofrimento de Jesus por nós, pelos nossos pecados, por aquilo que nós somos, foi o seu maior sofrimento. Cusparadas, socos, ser achincalhado, aquilo não foi nada para ele.
É por isso que Paulo nos mostra que nós não devemos entristecer o Espírito Santo que está em nós. Deus se entristece com os ímpios? Sim, mas Ele entristece muito mais com o pecado daquele que é salvo, regenerado, eu e você. O seu pecado é muito mais grave do que a prostituta que está lá fora. O seu pecado é muito maior do que qualquer traficante desse mundo. O seu pecado é muito mais grave do que todo o genocídio que Hitler fez. Foram homens ímpios. O seu pecado é de alguém perdoado. Em segundo lugar, eu gostaria de frisar ainda mais no amor de Jesus Cristo. É por isso que eu olho para o amor de Jesus e eu fico abismado, porque mesmo diante de tudo isso, Jesus se dignou a morrer pelos inimigos dele, que ele iria fazer seus amigos, seus filhos, seus irmãos. E mesmo hoje nós provocando zelos em Cristo, com os nossos pecados dioturnos, Cristo continua nos amando, nos perdoando, e não lançando impropérios na nossa cara cada vez que nós vamos pedir perdão. Cada uma das ovelhas de Cristo, Ele ama, apesar da tristeza que nós geramos nele. Cada uma dessas ovelhas recebe o seu cuidado especial. Cada uma delas é alvo da graça, da misericórdia, das bênçãos espirituais de Cristo, e até as temporãs Cristo nos dá. E lembre-se, nós não merecemos nada disso. Esse é um amor, meus irmãos, que excede qualquer tipo de entendimento. Grande amor de Jesus. Em terceiro lugar, eu gostaria de salientar aqui o pecado da língua. Como nós vimos, Tiago diz que a língua ninguém consegue domar, que a língua é capaz de incendiar as coisas. Ele sabe que nós tropeçamos no falar, mas ele também nos mostra que nossa língua, ainda que não domada de maneira perfeita, tem que ser refreada. Ele mostra que nossa língua tem que deixar de proferir maldições contra as pessoas, que a nossa língua tem que parar de reclamar das coisas de Deus. Nós temos que tomar cuidado para que da nossa boca, que é uma fonte que Deus purificou, não saia água má. Por isso que nós temos que pedir a Deus todos os dias para trabalhar no nosso coração, para que nós possamos bendizer a Deus, agradecer a Deus, evangelizar pessoas, pregar o Evangelho, usar a nossa língua para edificar, salvar, abençoar, usar a nossa língua também para confrontar pecado. Mas a língua tem que ser usada para o bem, para a salvação das pessoas. Em quarto lugar, aprenda comigo que todo o nosso desvio da palavra de Deus tem que nos impor uma tristeza profunda. A conclusão dessa passagem, ela é realmente tocante. Pedro chorou copiosamente. Não foi um chorinho da Chiquinha não, meu amigo. Ele chorou copiosamente. E veja, ninguém é capaz de compreender aqui a vergonha que Pedro passou, porque sua queda foi tola, repetida, diante de claros avisos. Por isso nós devemos entender através de Pedro que as nossas quedas sempre vão provocar em nós um ferro quente, cortante, traspassando nossa alma. Por isso que aqui o texto diz, ele desatou a chorar. Para nós aprendermos isso, nós precisamos chorar pelos nossos pecados, nós precisamos de sentir na alma os nossos pecados. Nós vivemos um tempo em que as pessoas confessam pecados da maneira mais banal, geralmente no fim do dia, naquela oração final: Senhor, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, eu quero dormir, amém.
Pecado tem nome. Pecado precisa ser sentido na alma. Por isso, em quinto lugar, a experiência de Pedro é a experiência dos verdadeiros servos de Jesus. Servos que sim cederam à tentação, como Ló, Sansão, Davi, Josafá. Como na história da igreja, Crainer. Mas pessoas também que evidenciaram o amargo fel do arrependimento e choraram pelos seus pecados e se voltaram para Deus. Interessante que esse Cramer que eu citei aqui, na época em que a rainha estava perseguindo os puritanos na Inglaterra, ele negou a fé reformada, mas Deus lhe deu arrependimento e ele voltou atrás. E sabe como ele morreu? Queimado. E o arrependimento dele foi tão verdadeiro, que sabe qual foi a primeira coisa que queimou? A mão que ele negou. E foi ele mesmo que pôs a mão no fogo. Falou assim, foi a primeira coisa que negou o Senhor. E ele pôs a mão no fogo. E ficou com a mão no fogo. E depois eles lançaram ele ao fogo. Olha o arrependimento desse homem. Por isso que eu digo, isso é produzido por Deus. Isso não é uma coragem besta dos nossos dias. Hoje o povo é corajoso, né? Quer bater nos outros, brigar, xingar. Isso não é coragem, isso é pecado. Coragem verdadeira é arrepender, mudar de vida, admitir que está errado. Eu estou errado. Que é que os crentes não fazem. Não olha para a vida e fala assim, eu estou errado, eu preciso mudar. Os verdadeiros servos são aqueles que falam, não, eu estou errado, eu vou parar de brigar com a Bíblia, eu vou parar de brigar que o pastor está falando que eu estou errado e vou negar, vou arranjar gente para falar que eu estou certo. Estou errado, eu tenho que arrepender. Hoje nós estamos cheios de pessoas assim. Vamos arranjar alguém que ajuda a gente para falar que eu estou certo. É assim que eu posso fazer as coisas. Isso não é arrependimento. Isso não é cristianismo. Arrependimento passa por esse fel do pecado, por esse transformar da nossa alma. Por isso que, em sexto lugar, o arrependimento ele sempre vai ter uma inabalável certeza do pecado. Diante da palavra, isso é pecado? Eu tenho que me arrepender. É assim que foi dito na palavra de Deus? Eu tenho que me arrepender. É assim que meu pastor falou? Ele está certo? Eu tenho que mudar de vida. Não é ficar dando golpes, não é ficar, se esquivando, é admitir o pecado. A gente é tão mestre em não admitir o pecado, que quando a gente comete pecado, o que a gente fala com as pessoas às vezes? Desculpa. Aonde na Bíblia você viu alguém pedindo desculpa? Me acha na Bíblia aí. Na Bíblia a gente pede o quê? Perdão. Jesus ensinou assim, perdoa, porque perdão tem a ver com pecado. Desculpa a gente pede pelo erro. Você bateu numa pessoa na rua com um carro, isso é um erro, desculpa. A gente pede perdão. E cuidado em não se arrepender. Como disse o salmista lá no Salmo 16: muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Sétimo lugar, cada um de nós tem atitudes diferentes, emotivas, mas eu sei de uma coisa: todo crente verdadeiro chora pelos seus pecados. Uns vão chorar mais, outros menos, mas todo crente verdadeiro vai chorar pelos seus pecados. Pecado é algo muito vergonhoso, pecado é algo muito hediondo. Por isso que nós temos que aprender com esse arrependimento e ter lágrimas verdadeiras, porque o Senhor produz isso no coração dos seus eleitos, e é o Senhor que produz.
Se você se arrepende, se você chora pelos seus pecados, não se vanglorie. Isso é um dom de Deus. O arrependimento não pode ser forjado por nós. Ele é forjado pela graça por meio da palavra. E ele é necessário para a nossa salvação. Não existe salvação sem isso. Por isso que eu digo em 8º lugar, nós nos arrependemos por causa da palavra. É a palavra que tem que nos convencer do pecado. É a palavra que tem que apontar para nós o pecado. Porque é a palavra que dá ciência de quem de fato nós somos. Mas a palavra não dá só ciência do pecado, a palavra também dá ciência do quê? Da misericórdia de Deus. Que nós podemos encontrar misericórdia em Deus. E que Deus vai usar estas coisas para que a sua misericórdia seja mais abundante nas nossas vidas. O Espírito Santo sempre vai usar a palavra. E vai usar a palavra para a misericórdia de Deus se multiplicar nas nossas vidas. Em 9º lugar, eu gostaria de fazer uma diferença entre o pecado de Pedro e o de Judas. O pecado de Pedro, veja que coisa interessante, foi não ser a favor de Jesus, ainda que seja contra Jesus. Mas o de Judas foi contra Jesus no sentido de quê? Destruí-lo. E essa é a diferença do pecado do crente para o ímpio. O pecado do crente é não conseguir se conformar às ordens de Jesus. O pecado do crente nunca tem o alvo próprio Jesus, no sentido de que eu vou ofendê-lo, eu vou destruí-lo, eu vou fazer mal a ele. O pecado do crente é não conseguir, como Paulo diz, fazer o bem que nós queremos fazer. Já o pecado do ímpio é terrivelmente contra o Senhor. O alvo dele é Deus. Ainda que ele não fique pensando assim, eu vou atingir a Deus, eu vou atingir a Deus. Mas a alma pecadora dele tem o alvo, o próprio Deus. E essa é a diferença aqui de Pedro para Judas. E essa é a diferença nossa para os ímpios. Nós falhamos em ser a favor de Jesus. E em último lugar, eu gostaria de falar do último aspecto do arrependimento, que é aquilo que mostra que o nosso arrependimento de fato é verdadeiro, que é o quê? A prática da palavra. O arrependimento não é só se entristecer, mas é também a partir daquele momento começar a praticar, fazer o que a Bíblia manda, deixar de fazer o que a Bíblia condena. Por isso que o arrependimento verdadeiro vai ser evidenciado por aquilo que nós fazemos depois, a nossa obediência. Lembre-se que quando o Senhor Jesus quis provar para Ananias que o arrependimento de Paulo era verdadeiro, o que ele disse? Ele está orando. Paulo, como fariseu, nunca orou na vida. Ele pode ter rezado, mas orado nunca. O arrependimento dele é verdadeiro. Ele está fazendo o que Deus agora ordena na sua palavra. O seu arrependimento é verdadeiro? Você está obedecendo? Que Deus nos ajude a obedecer a sua palavra, mostrando o nosso verdadeiro arrependimento. Vamos nos colocar de pé e suplicar a graça de Deus. Senhor, nos dá vergonha nesse momento orar ao Senhor, porque quantas vezes eu e meus irmãos negamos Jesus, ainda que nós não o façamos da mesma maneira que Pedro o fez. Nós fazemos isso nas nossas vidas, e isso, Deus, cabe a nós o corar de vergonha. O Senhor nos chamou para ser santos, nos chamou para sermos irrepreensíveis.
o Senhor nos chamou para sermos filhos benditos do Senhor. E quantas vezes nós estamos, ó Deus, negando o Senhor com as nossas atitudes. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Gera em nós o verdadeiro arrependimento. Faça com que nós entristeçamos por ter ofendido o Senhor. Faça com que nós percebamos, ainda que de maneira imperfeita, eu sei, a odiosidade do pecado. Faça com que nós tenhamos nojo do pecado e até de nós mesmos. Faça com que, Deus, as leis do Senhor estejam no nosso coração para praticar, de maneira que o nosso arrependimento seja verdadeiro. E, Senhor, nos dê sempre a apreensão da misericórdia de Cristo. Nos dê sempre, ó Deus, aquela graça de quando rasgarmos o nosso coração, nós fizermos isso com pranto, mas também com confiança de que o Senhor é fiel e justo para perdoar aqueles que confessam os seus pecados. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Tenha misericórdia da igreja dos nossos dias, que tem se cercado de falsos mestres, pregando prosperidade, uma vida diferente daquela que a Bíblia está ensinando que nós vivamos, e as pessoas estão se cercando e ouvindo isso para coçar os seus ouvidos de pecados, como Paulo ensina. Tenha misericórdia, ajude para que nós não sejamos assim, que nós não procuremos pastores para justificar o nosso pecado, porque haverá, mas ajude-nos a perscrutar as Escrituras, através de uma boa teologia, de bons pastores que foram fiéis, para que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Quantos pastores foram fiéis no passado e expuseram o nosso pecado a Deus com requinte, com detalhes, para que nós nos arrependêssemos, como Jonathan Edwards, Joseph Alleine, homens em Deus que não ligavam para a opinião das pessoas, que não ligavam se suas igrejas estavam cheias e com dinheiro, homens que falavam a verdade porque sabiam que iam dar conta para o Senhor, e então expuseram o quão terrível é o nosso pecado, o quanto precisamos arrepender. Mas esses homens nós não queremos saber deles mais, são homens loucos do passado. Nós queremos saber dos pregadores modernos, agradáveis, polidos, mas que estão vivendo vidas totalmente tortuosas na sua intimidade, na sua casa, família. Muda isso no nosso coração, para que a gente procure aquela boa pregação que transforma, que confronta, que nos envergonha, e que essa vergonha, segundo o Senhor Deus, nos leve ao arrependimento, que depois não vai trazer pesar. O nosso corar é momentâneo, o pesar pelo pecado é momentâneo, depois vai produzir paz, consciência tranquila, vai produzir vida ativa. E Senhor, que nós paremos de ter raiva daqueles que nos confrontam. Quantos são aqueles que torcem a cara, fazem beicinho diante daqueles que os confrontam? Que atitude de criança! Nós somos crianças mimadas. Abra o nosso coração para que quando os nossos irmãos nos confrontarem, nós nos arrependamos de verdade. Por favor, faça isso em mim, em meus irmãos e na igreja do Senhor. Nós precisamos de deixar de ser essas crianças agitadas pelo vento, crianças mimadas. E eu sei, se Jesus estivesse aqui hoje, nós seríamos aqueles que mataríamos ele. Tamanho ódio que nós temos das pessoas que falam contra os nossos pecados. Ajuda-nos, por favor. É no nome de Jesus que eu imploro essas coisas. Amém.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a eterna consolação do Espírito Santo estejam com os eleitos hoje e para sempre. Amém. Deus assentar, meus irmãos.